Olá, boa noite, amadinhos do meu coração. Tudo bem com vocês? Feliz terça-feira. Daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo super gostoso com a Dayana Salomão, que é psicóloga, terapeuta de mulheres, consultora de amamentação, mãe de 3 meninos lindos e uma mulher incrível. E a gente vai bater um papo super bacana sobre a sobrecarga que cai sobre a mulher nesse momento de quarentena, não é? Então, a gente que é mulher, a gente tem que dar conta de tudo, da casa, do trabalho, dos filhos, da família. Oi, Dri, boa noite! Feliz por você estar por aqui, seja bem-vinda. Daqui a pouco a Dayana já vai estar entrando também e a gente vai começar o nosso papo. Então, acho que vai ser super bacana. Eu tô muito feliz aqui de estar fazendo parte das lives da Cris. Tá sendo um momento ímpar para mim. É a forma que eu tenho de contribuir com o meu trabalho de uma forma gratuita para vocês, de estar levando informação de qualidade, de relevância para esse momento de quarentena, para a gente conseguir segurar a onda, né? De estarmos em casa, de estarmos nos adaptando a tudo que está acontecendo, tá tudo muito intenso e a gente precisa se preparar para isso, na verdade. Vamos ver se a Dayana já entrou. Já estou online. Vamos aguardar. Aí, a Dada acabou de entrar. Vou te chamar, Dada. Aguardando a resposta da Daiane. Oi, Dada! Tudo bem, Cris? Oi, Tudo pessoal. bem? Boa noite, como você Boa está? noite. Tô bem, e você? Bem, graças a Deus. E aí, como é que tá sendo para você esse momento de quarentena, em casa? Como é que tá Ai, sendo esse Cris. processo para você? Para mim, particularmente, está sendo um presente, está sendo uma bênção. Eu tenho aproveitado cada momento para fazer o que eu precisava fazer já há bastante tempo, tanto nas questões práticas como nas reflexões também. E é lógico, né? Tem aqueles momentos de loucura. Faz parte, 3 filhos, quem não tem? Perfeito. Mas, mas tem sido mais tranquilo do que eu imaginei que seria, sabe? Tá conseguindo conciliar tudo de uma forma tranquila, suave? Eu tô precisando trabalhar pouco em casa. Os dias que eu precisei fazer home office, eu vi que foi mais tenso, né? Então, essa realidade das mães que fazem, ainda continuam trabalhando, acho que deve ser mais punk. Acho que é o seu, né? Seu caso. É o meu caso, né? Na verdade, assim, antes da quarentena a gente já tinha optado por fazer home office por 2 motivos. Primeiro, porque eu precisava estar mais perto das meninas, os nossos horários estavam bem loucos. E segundo, também por Uhum, conta que seria, financeiramente, para mim era muito mais viável do que isso, do que uhum. eu ficar no Sim, escritório, já que eu atendo a maioria dos meus clientes pela internet ou eu vou até o meu cliente. Então, não estava fazendo sentido manter um escritório. E aí sim. foi bem numa semana, na outra semana nós entramos quando eu mudei, na outra semana nós entramos em quarentena. Então eu já estava no processo de adaptação. Mas aí seria mais tranquilo, por exemplo, se elas estivessem na escola, né? Porque daí o É, período que elas estão na escola é o período que eu estou trabalhando. sim. E só que com a quarentena, isso não rolou. E aí eu com o Júlio, a gente está se virando nos 30. Ainda bem que o Júlio é super parceiro e me ajuda dentro desse processo. Mas mesmo É, assim, Dada, eu me sinto um pouco exausta. Porque, assim, por mais que a gente tenha um parceiro que ajude, por mais que a gente tenta dar conta de tudo e a gente acaba não dando conta de tudo mesmo, a sim. gente acaba ficando um pouco exausta, porque geralmente a demanda maior recai sobre a mulher. Sim.
sim. Esse isolamento está sendo um checkmate no patriarcado que está sendo incrível, né? É aquilo que a gente já vem falando enquanto sociedade, dos desequilíbrios, né? Entre homens e mulheres, agora, com todo mundo dentro de casa, isso está escancarado, né? Isso está muito claro, esse desequilíbrio. E eu acredito que seja muito por conta disso, essa demanda sobrecaindo em cima da mulher, né? Porque a gente já vem acostumada a fazer tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E pedindo, reclamando e dizendo, olha, tá demais para mim, Me eu ajuda. exerço muitos papéis, né? E isso já é uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo. Agora, confinados, 24 horas, todos juntos, não tem como negar mais. É muito claro esse desequilíbrio para o lado da mulher, né? E é isso que você falou, me ajuda, né? A gente tem essa frase do me ajuda, e aí é uma frase que eu sempre costumo questionar, né? Porque quando você pede ajuda para alguém é porque você está exercendo uma tarefa que é sua e você está pedindo para que aquela outra pessoa faça algo por você. Quando na verdade filhos e casa Não é. são obrigações dos dois, né? Então na verdade não é uma ajuda, é uma obrigação, né? Não faz, aí eles ficam bravos ainda quando a gente fala, não faz mais que sua obrigação, né? Eles ainda se sentem ofendidos quando a gente fala Sim, essa frase, assim. é, Mas é, é porque assim, as crianças, pra mim, elas querem o tempo todo atenção. Você não é minha do Júlio. E aí a gente tá tentando ainda se organizar. Tem dias que rola, que dá tudo super certo, mas tem dias que sai tudo do controle. E eu já não tô sim, estressando mais, sabe? Ai, saiu, o horário que dá pra fazer a gente vai fazer. Enfim. sim. Mas isso antes me trazia muito estresse. Era motivo de muitas brigas, né? Agora a coisa já tá se acalmando. Hoje, até que quando nós iniciamos nossa conversa, você falou que para você tá sendo um presente. E eu tomando banho antes de me arrumar, tá? Eu comecei a pensar, né? Eu falei, poxa, agora eu já tô me adaptando à quarentena. Realmente tô começando a ver com esses olhos. Que tipo, poxa, graças a Sim. Deus, né? Eu tô pertinho deles. A gente está tentando fazer o que dá, dentro das possibilidades que dá. E pela primeira vez da minha vida, eu não estou tendo controle de nada. E mesmo assim, eu estou conseguindo ter um estado de presença, um estado de paz. Tentando manter a É, tranquilidade. E eu acho que isso está sendo muito bacana. eu vi que a Andrea entrou, vou aproveitar e vou falar para ela. Eu vou falar isso e lembrei dela antes de ver que ela estava aí. Eu acho que está sendo um exercício maravilhoso de presença, porque a gente não consegue muitas vezes fazer isso com horários fixos, né? Você acorda e você tem horário para levar a criança na escola, você já está acelerando para tomar café logo, porque você pode chegar atrasado na escola, e barará, e vai para o trabalho e volta. E mesmo que você não tenha uma vida tão corrida assim, as obrigações, o relógio, né, nos incentiva muito, nos puxa muito a não estar presente com as crianças. E no início dessa quarentena me preocupou muito com relação às crianças. Eu falei, gente, se para nós adultos já é algo muito estranho de relacionar, como vai ser isso para as crianças? Eles vão vai impactar, né? Mas eu tô Vai. achando que as crianças estão amando isso, porque essa Então, coisa de estou mais ficar com os perto, pais né? muito perto, eu vejo pelos meus filhos, mas também pelas conversas que tenho com as amigas, com os atendimentos que eu tenho feito, as crianças estão gostando, no fundo, eles estão achando o máximo essa coisa de ficar em casa, né? Devem estar com saudade dos amigos e tudo mais. Mas, no geral, a maioria das crianças, elas não estão tão acostumadas a estarem tanto tempo com os pais, né? E é lógico, a gente pode fazer desse limão uma limonada, ou a gente pode passar reclamando o tempo todo, a gente pode passar sem parar e refletir o que pode ser melhor, né? Nessa convivência com as crianças. Tem várias opções aí, né? Cada um está escolhendo o caminho que consegue tomar. Mas pelas crianças eu percebo que tá sendo bem prazeroso ficar com os pais assim tanto tempo. Mas, assim, pra gente que é mulher, é, na verdade, assim, hoje eu acordei, assim, super estranha. Tive um sonho super estranho até.
E eu tô aproveitando para me reaproximar da minha filha mais velha. Uhum, Ela desperta em mim muita cura. E hoje eu acabei percebendo umas coisas, caiu uma ficha assim muito, muito forte, né? Dentro desse contexto, que de eu olhar para ela hoje e vendo a criança, eu me vendo como criança nela, né? E uhum. eu me vi tendo sentimentos que eu nem sabia que eu tinha, de dentro de situações que eu não sei de onde veio, mas que de alguma certa forma ela estava sendo meio que um espelho, sabe? Então, assim, eu estou aproveitando esse momento para justamente me curar dentro desse contexto. E isso, quem está trazendo essa cura para mim é minha filha. E eu acho que isso é muito gratificante, né? E a gente puder, dentro dessa quarentena, a gente conseguir ter um olhar mesmo atento às crianças, que elas têm muito a nos ensinar. Eu tenho percebido muito isso, sabe? Hum. O quanto elas estão me ensinando. Para você também é assim com os meninos, Dada? Sim, muito, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu tenho no início da quarentena, não sei se você acompanhou isso nos grupos de mães, das escolas e tudo, rolou um pânico, né, de ficar com as crianças o dia inteiro, como vai ser isso e tudo mais, porque em férias escolares a gente sai, a gente vai para o parque, a gente faz coisas com as crianças, não é bem férias, né? E é confinamento, é algo mais pesado, então rolou um pânico assim entre as mães e também uma coisa meio frenética de mandar uns PDFs Atividades, assim com né? atividades, gente, aquilo, gente, não, olha, não dá. Deixa eu falar uma coisa pra você, não dá. Eu comecei a olhar aquele tanto de material, coisas bem legais, mas ao mesmo tempo a gente não consegue, muitas mães não conseguem dar conta de tudo isso. E aí depois fica na frustração, né? De meu Deus do céu, eu não estou fazendo aquelas atividades todas legais, aquelas brincadeiras com os meus filhos. Algumas sim, outras não. Eu, por exemplo, não curto esse tipo de atividade direcionada, né? Então eu nem abro esses PDFs, porque não é a nossa aqui de casa, né? Mas pode gerar uma frustração, uma idealização, né? De que na casa do vizinho está sendo assim, e aqui também pode ser. Teria Então, que ser. se a gente se apega num modelo assim, pronto de confinamento perfeito, a gente entra na frustração. Mas se a gente aproveita cada segundo que a gente tem para se conectar com os nossos filhos, a gente gera um aprendizado violento ali que a gente nem imaginava sofrer, né? Esses dias eu coloquei uma frase no Instagram que foi a gente esperando a cura para o vírus, mas na verdade o vírus é que está trazendo a cura para a gente. E é E super é verdade algo isso, bem né? profundo. Sim, sim. São muitas curas. Algumas pessoas eu percebo que ainda não estão despertando para isso. Ainda estão queixosas, na reclamação, ainda dizendo que não tem nada para fazer, então tá limpando muito a casa o tempo todo, faxina, Ah, mas, isso. E a né? pessoa tá despertando, em vez dela despertar o lado dela para ela olhar para ela tá fugindo de alguma coisa, aí desperta o lado tarefeira, né? Que não pode parar. Isso. É uma grande oportunidade que a gente tem, mas alguns com certeza irão escolher fugir. E aí isso pode ser uma fuga, assim, né? De você ficar o tempo inteiro ocupado. Porque é bom a gente se ocupar assim, né? Ficar o tempo todo sem fazer nada, o tempo não passa, você fica muito conectada à negatividade do momento e acaba assistindo mais TV. Então, isso baixa um pouco a energia, né? Sim. Então é legal a gente criar atividades, rotina, mas por outro lado, se você também vai para o polo oposto, você acaba ficando demandada demais a ponto de não conseguir parar aquele tempinho para refletir. E é coisa pouca, você vê, num banho que você tomou, você já fez uma reflexão. São momentos do dia a dia, né? Eu tenho me lembrado muito das nossas avós, dos avós, que tinham uma vida assim, né? Dentro de casa, na rotina com as crianças, nas atividades do lar. E eram mulheres muito sábias, muito conectadas com tudo e com todos, né? O Tomavam quanto a gente se decisões muito desconectou, certeiras. né? Eu acho Muito, que muito, esse vírus muito. trouxe isso pra gente mesmo, assim, vieram falar assim, escuta, o quanto vocês estão desconectados, quando é que vocês realmente vão parar? E uma frase que tá todo mundo falando, que foi bem bacana, tava todo mundo falando assim, ai, um dia eu vou parar.
Um dia eu vou parar, vou fazer o que eu quero, um dia eu vou parar e vou fazer um projeto novo, um dia eu vou parar e vou fazer minha aula de yoga, um dia eu vou ter tempo para isso. Então tá todo mundo pedindo esse tempo. E aí quando o tempo vem, você não sabe o que você vai fazer com ele, Exato. É isso. E veio de um jeito né? bem repentino, né? E bem louco, Ninguém né? escolheria. Quem, É muito quem louco se você for imaginou pensar. que a gente ia passar por uma pandemia em pleno 2020, né? É, Mas eu acho que eu tenho tentado olhar para tudo isso de uma forma bem positiva. Eu confesso que na primeira semana eu fiquei bem receosa, tive medo, e eu falei, meu Deus, como é que vai ficar as coisas e tal. Mas aí depois eu falei assim, cara, eu não tenho controle disso. Eu vou ter que soltar, eu vou ter que cuidar do que eu tenho controle, do que eu não tenho, eu vou ter que liberar e vamos ver o que vai acontecer. E aí eu tô tendo cada descoberta assim, fascinante, cada cura bacana, que talvez se a gente não tivesse parado, eu não ia poder olhar para isso de uma forma verdadeira, sabe? é um processo que está acontecendo com muita gente, Cris. Isso faz parte inerente do processo de estar confinado, né? E, e assim, a gente está falando da nossa realidade, né? Da minha e da sua, mas eu penso que existem tantas outras, né? Que devem estar sendo muito difíceis. As mães solo, né? A gente Sim. imagina uma mãe lá com 2, 3, 4 filhos dentro de casa sem ajuda, alguém que poderia contaria, né, antes com a ajuda de uma avó, por exemplo, ou de uma babá, ou do pai das crianças. E aí, de repente, isso se esvai, a pessoa fica ali sem nenhuma ajuda. Outras que já não tinham ajuda de ninguém mesmo, mas pelo menos tinha escola ou a creche e agora não tem mais. E tem Então, outras mães realidade também que dura. são profissionais de saúde que não estão com seus filhos. E os seus filhos Exato. geralmente estão com outras pessoas, mas não estão justamente com medo de transmitir a doença e porque também estão É, trabalhando direto. São Outras que estão trabalhando em outras áreas, continuam trabalhando que não na saúde, mas que tem contato com os filhos, mas ainda precisa, não entrou nessa da pausa, né? Continua na demanda do trabalho, mas com o filho em casa, precisando se organizar, porque agora se não tem ninguém para cuidar do filho para ali trabalhar, como ela faz com essa criança, né? E, enfim, é algo que todo mundo precisa se organizar, mas ficou bem difícil para as mulheres, né? Porque é a mulher que cuida de tudo, a gente sabe disso. A mulher que cuida do médico, do pediatra, é a mulher que vai no supermercado, é a mulher que vai na feira. A gente está falando aqui de um geralzão, tá, gente? Sempre vai ter as especificidades, as diferenças. Não existe receita de bolo aqui, não existe verdade, certo e errado. Mas, no geral, a gente sabe que é a mulher que toma as rédeas muitas vezes do lar e que, nesse momento, assim, sem poder contar com a ajuda com filhos e outras atividades, até aquelas que também não têm filhos, vai ficando um pouco mais pesado para essa mulher. E um pouco ou muito mais pesado. Outras que continuam trabalhando como você, home office, aí o marido também trabalha, a mulher trabalha, e aí como que eles se organizam com relação ao tempo, com relação às crianças, tem tudo isso, né? Aqui em casa, quando meu marido estava trabalhando ainda home office, que agora ele entrou de férias, era difícil demais, porque ele entrava numa reunião online, as crianças não ficavam quietas, a gente tinha que dar o jeito, então rola uma tensão, né? Rola uma tensão. Uma coisa que eu notei muito legal também nessa quarentena é que as crianças passaram a existir para o mundo empresarial, né? Porque antes não existe criança, né, no mundo corporativo. Não existia. E agora as reuniões passaram a ter gritos no fundo, algumas crianças sentadas no colo, ali na conversa com o cliente. Mas sabe que Isso é genial, eu porque acho isso, elas estão aí, elas existem. eu acho isso super bacana, sabe por quê? Porque a gente, de uma certa forma, nós fomos colocados dentro da normalidade, dentro de uma caixinha que dizia assim, olha, você é Crislane, mas você vai exercer o papel de mãe e você vai exercer o papel de profissional. Um não pode se misturar com o outro. E isso não é uma grande verdade, né? Não tem Não. como a gente não misturar. Porque a gente, na verdade, assim, somos nós. Somos nós exercendo É. vários papéis. E quando a gente consegue, de uma certa forma, trazer isso à tona e que a gente tem esse acolhimento, inclusive com as crianças, eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu não sei pra você, Libertador. mas, assim, pra mim, as coisas não vão ser mais como eram antes.
A gente vai ter um Uhum. processo de mudança bem profundo aí. E eu acredito que para melhor, tá? Sou É, positiva dentro desse contexto, porque talvez a gente estamos quebrando paradigmas, estamos tendo uma nova consciência. E dentro de tudo isso, é, novos laços, a forma de empreender também, a forma de trabalhar, não separando isso, eu acho que vai ser muito forte. Então, acho que é por isso que sim. esse acolhimento já está começando agora. Você tem essa mesma opinião? Sim. Sim, eu acho que, nossa, muita coisa vai mudar e o mundo do trabalho começa por aí, porque essa coisa do home office já mudou seu formato. Eu acredito até que muitas empresas daqui para frente, talvez você já estivesse prevendo isso intuitivamente, vão adotar esse modelo home office para sempre, porque a educação também eu acho que vai mudar muito o seu formato, porque se uma escola grande de ensino fundamental, de ensino médio, percebeu que os alunos amaram fazer uma aula online e ele não precisa pagar ali tantos funcionários para fazer aquela escola funcionar e tanta coisa de estrutura, eu acho que daqui para frente muitas coisas virão para o online, né? Inclusive o mundo do trabalho, incluindo a família, porque se home office inclui todos da casa, a gente vai ter uma aproximação maior do mundo da família com o mundo do trabalho. Isso vai ser natural, orgânico, algo Perfeito. meio orgânico. Voltando ao nosso papo, que a gente eu dei uma fugida meio que do tema aqui. A gente estava falando da questão da mulher tarefeira. Quais os cuidados, Dada, que essa mulher ela tem que ter para não assumir mesmo a tarefeira durante todo esse tempo? É, como ela pode perceber isso, sabe? E que às vezes a gente está nesse mal de tarefeira e a gente não está percebendo. Sim. Às vezes é uma defesa mesmo, Cris. Uma realidade dura de se enfrentar, né? Olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas dificuldades, para os nossos defeitos, não é fácil, é uma tarefa desafiadora. E é preciso muita coragem para isso. E muitos não estavam prontos para isso, de repente. Alguém que já estava numa caminhada de autoconhecimento, de repente pode estar melhor preparado para olhar para si nesse momento do que alguém que estava completamente desconectado desse caminho. Então eu percebo que esse modus operandi de tarefeira acaba acontecendo muito com essas pessoas que não estavam num caminho do autoconhecimento ainda. E para você enfrentar essa realidade nua e crua, assim, de repente, de olhar para si mesmo, é bem difícil. E então, como uma medida de defesa do próprio organismo, a pessoa entra num modo de se afastar das reflexões, porque como você disse, tomando banho você teve uma reflexão, eu lixando a madeira hoje, refletindo trocentas coisas ao mesmo tempo aqui. O tempo inteiro você tem a oportunidade de refletir dentro da sua casa, mas se você está extremamente ocupada no tem que fazer, tem o quê, que é o mesmo modo que a gente vivia antes da quarentena, só que de um jeito diferente, você acaba não se conectando consigo e não gerando essas reflexões todas, essas oportunidades de reflexão que a quarentena e o confinamento traz. Então, eu acredito que seja muito pela questão da defesa, né? Que o organismo força a pessoa a criar, né? A própria pessoa cria. E eu acho que para evitar isso, que a gente precisa relaxar um pouco, sair um pouco do relógio mesmo, das obrigações. A gente não sabe quando isso vai acabar, então isso é ótimo, porque nesse sentido, né? Porque a gente acaba não tendo esse prazo. Nós estamos muito acostumados a trabalhar com prazos, né? Então, quando a gente não sabe quando vai acabar, você não fica, nossa, mas eu tenho que reformar aquela coisa, aquela janela, porque se eu não reformar, daqui uma semana o trabalho volta e eu não consigo. Não, você não sabe se daqui uma semana você volta. Pode ser que não. Pode ser que daqui um mês e meio só você volte, ou mais. Então, tá muito imprevisto, a imprevisibilidade está tão grande a ponto da gente se dar o luxo de não conectar com o relógio, não conectar com o tem o quê, com as obrigações. E isso também é um presente.
É uma forma positiva de olhar para tudo isso, né? Curtir, relaxar as obrigações, a falta de obrigação, né? A falta de compromisso que a gente pode viver nesse momento. A gente, entre aspas, algumas, né? Algumas mulheres. Outras não, mas no geral, obrigações do trabalho, ok, para quem continua trabalhando, mas outras obrigações não, né? Eu falo mesmo de relógio, do É, tempo. e uma coisa que é super bacana para quem está trabalhando no home office é a questão da produtividade, né? Porque nós estávamos Uhum, acostumados que precisávamos cumprir um horário para produzir. E não necessariamente é uhum. isso. Você pode produzir sem cumprir um horário. De repente, você 2 horas bem concentrada, você consegue produzir o que você produziria em 8 horas de trabalho. E esse é um outro formato, né, também, porque essa coisa do horário é muito do modelo antigo, né, de trabalho, porque o home office é isso, assim, é uma coisa mais orgânica, mais fluida, e o que importa não é o tempo que você está trabalhando, que é um jeito mais clássico, né, das empresas, até as empresas mais modernas, Google, por exemplo, essas empresas mais jovens, elas não trabalham mais assim, com bater cartão, entrada e saída, horário de almoço, não existe isso mais. Mas as empresas que a gente tem um hábito, conhece mais, que os nossos maridos trabalham, que os irmãos, as mulheres, né? É, pessoas comuns que a gente conhece, elas ainda trabalham nesse modo de horário. E em casa isso não acontece. Então, você pega um modelo da empresa e quer aplicar em casa e acaba não funcionando, até por conta de tudo isso que a gente está falando. Tem criança, tem o almoço, tem a rotina, e tudo sai do lugar mesmo, dentro de casa, mesmo se não estivéssemos em quarentena. Quem trabalha já em home office há algum tempo sabe que não é bem assim dentro do tempo, né? Sim. Falando das sombras, Dadá, é, a gente tem que trabalhar as nossas sombras, né? Na verdade, a gente precisa acolhê-las. E dentro desse processo, a convivência com o marido, com os filhos, né? Ela pode se tornar um pouco meio que conturbada. O que fazer nesses momentos? Então. É um momento importante, né? Esses momentos conflituosos. Eles servem para nos alertarem de coisas que podem ser olhadas. Se tivesse tudo muito bem, tudo muito lindo, talvez essa relação não tivesse trazendo tanta evolução, né? Tanto autoconhecimento para todos os lados. Então, olhar para os conflitos de uma maneira mais positiva pode ajudar também a afrouxar um pouco, sabe? A deixar as coisas um pouco mais leves, porque tem um lado bom do conflito, né? Quando a gente conflita, a gente também tem a oportunidade de ouvir o outro, ouvir a opinião do outro e também olhar para as nossas dificuldades. Então, quando a gente tem várias coisas que a gente consegue fazer no momento de conflito. Vamos falar em conflito do relacionamento, que são abordagens diferentes com as crianças e com os adultos, né? Mas se for um conflito entre adultos, eu acho que a empatia é um momento genial para a gente começar a exercitar nossa empatia. Acho que o grande divisor de águas nesse mundo será realmente a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro. Você não consegue passar 24 horas com uma pessoa ali sem em algum momento do dia, pelo menos, olhar, se colocar no lugar da outra pessoa. Isso vai ser necessário daqui para frente e é um bom exercício. E se for com crianças, ô Cris, às vezes a gente perde um pouco a paciência e faz parte, né, do dia a dia, porque é muito tempo, mas é legal se tiver duas pessoas ali no relacionamento, o parceiro assumir aquele conflito e a pessoa que está estressada se afastar, até se acalmar um pouco e depois poder voltar. É uma boa válvula de escape ali. Principalmente para quem tem mais de um filho, que, nossa, o que que acontece? As minhas aqui, elas se pegam o tempo inteiro. Sim. Qual Eu que é a não sei idade mais o que delas, Cris? fazer. A Júlia tá com 4 e a Caroline está com 8. Mas assim, é o tempo inteiro elas brigam. Elas brigam por causa da televisão, elas brigam por causa da comida, elas brigam por causa da boneca, elas brigam por qualquer motivo. E a gente, às vezes, As- se sente meio que perdido. Fala, meu Deus, mas vocês só brigam. os conflitos entre as crianças,
isso tem muito a ver com a idade também, né? Mas tem a ver com o confinamento, tem a ver com o tipo de atividade que as crianças estão fazendo, porque às vezes as crianças estão muito entediadas e acabam ficando mais briguentas, assim como todos nós, né? Se você está com mais atividade, você ocupa a cabeça e você fica ali mais envolvida. Se você está muito sem fazer nada, já começa a ficar irritado. E isso também acontece com as crianças. Tipo de alimentação, sabia que também o tipo de alimentação que a criança tem pode trazer mais irritação ou menos irritação. Isso tudo influencia. Mas o principal, eu acho que a principal forma assim de da gente conseguir ajudar as crianças a se resolverem é a gente não tomar partido como pais nas brigas, né? Ah, você fez aquilo, não faça isso com ela, porque daí você cria um algoz e cria uma vítima, né, no conflito. É, Então é sempre legal você acolher a história. Ah, o que aconteceu? Ah, sei. E você? Ouve o outro. E fica só no... A Vanessa Nassif, que é a mediadora de um grupo que a gente participa aqui em Pinda de Educação, sempre fala isso, acho genial. Aham, aham, aham. Você só faz aham, mais nada. Você não toma partido, você bacana. não dá lição de moral. Aí as crianças acabam se resolvendo por si só, né? Mas eu gravei um vídeo no Instagram outro dia sobre ritmo e rotina. Tenho me apegado muito a isso, Cris, nesses últimos dias. Ritmo e rotina cria um ambiente muito mais harmonioso, muito mais em paz, mais dinâmico, mais fluido. Quando a gente começa a olhar se essa criança está num movimento mais de expansão, mais de introspecção. Porque, independente da idade, mas quanto menores, isso fica mais evidente, mais forte, mas a criança, ela está movida por esse movimento de expansão e de introspecção. Não adianta querer colocar a criança para assistir uma TV no momento que ela está expansiva, ela vai ficar pulando no sofá, ela vai ficar fazendo coisas que vão te irritar. Então, Não, é verdade. Ajuda no entender carro. isso é também um grande ensinamento que a quarentena está trazendo para a gente, conhecer os nossos filhos, porque antes você chegava do trabalho e achava, nossa, mas a minha filha tá estranha, mas o que será que foi? Brigou com a professora? Um amiguinho da escola tirou sarro da cara dela? Comeu alguma coisa que fez mal? Não dava para saber, né? Eu tinha que ficar ali antes de dormir tirando da boca da criança muitas vezes como é que foi o dia. E hoje não, aqui ó, convivendo 24 horas, a gente está aprendendo a olhar tudo que faz o ritmo dos filhos da gente mudar, ou ficar mais bem-humorado, mais mal-humorado. E isso, depois que tudo voltar, vai ser um grande divisor de águas, né? A gente vai conseguir trazer esse dinamismo para a criança e também para a rotina da criança de uma forma melhor, né? Aqui a gente tem tentado colocar uma rotina também. Tem dias que funciona, tem dias que funciona mais ou menos, e tem dias que não funciona. E faz E, parte, Cris, né? Como que a e gente assim, o que vai eu fazer? vejo que elas estão sentindo muita falta de como a gente mora no condomínio, tem muitas crianças. E o que elas Uhum, sentem falta é de brincar com os amigos, né? E aí não pode brincar. E aí tipo, vai dar uma volta para elas tomarem o ar, aí ela vê a amiga na porta da casa, que também fica morrendo só de dá um vontade tchauzinho. de longe, e aí elas voltam agoniadas. Tipo, mas por que eu não posso brincar? Ai, eu já tô cansada desse coronavírus que não vai embora. E elas ficam É, bravas mesmo com isso. sim, sim. Faz parte, né, Cris? A gente precisa. Eles estão vivendo tudo isso com a gente. E é o ônus, né? É legal usar o Zoom, né, para fazer chamada de vídeo com os Com os amigos, usar amigos, os recursos, né, que a gente mesmo está usando. E isso vai atenuando um pouco. Eu acho que o que a gente precisa dizer, assim, com relação a crianças é presença, sabe? Quanto mais presente a gente conseguir estar com eles, e presença não quer dizer criar atividade pedagógica, nada disso. Presença é estar presente mesmo, porque você pode escolher também pegar o celular e ficar o dia todo olhando o Instagram e do fugir lado dessa deles. realidade. Tá tudo bem, tá do lado, mas não tá presente. Importante que a gente, quanto mais a gente estiver presente, mesmo que não esteja fazendo algo com eles, mas estar atento a eles, ao que eles estão fazendo. Os meus estão com 7 e 5 anos, então eles estão numa fase ótima. Há 6 meses eles estavam brigando muito, tive até que mudar o horário da escola porque eu não estava aguentando as brigas.
E ó, dei graças a Deus que essa quarentena foi algo que ficou bem evidente isso. Eles estão brincando muito, estão brigando pouco. E até perguntei esses dias, nossa, eu tô achando bem diferente, vocês estão convivendo bastante, estão brigando pouco. Ah, fazer o quê, né, mãe? Não tem com quem brincar? Foi a minha escolha, Eu eu vou não brinco com brincar. ninguém, né? Posso sair na rua? Eu vou brincar. Então é bem isso, assim, eles estão aprendendo a lidar com isso também da melhor forma que eles podem, né? E é um grande aprendizado para eles também. Eles vão saber lidar com isso também, assim como nós. E para a gente meio que encerrar, na sua opinião, Dada, todo esse processo que a gente está passando, né, nessa situação, como é que isso pode nos ajudar como indivíduo? Como é que você vê toda essa situação, sabe? O antes da quarentena, o durante e o que você espera para o depois? Eu acho que durante é isso que eu falei, são as escolhas, né? A gente tá tendo que fazer uma escolha, ou eu escolho ficar reclamando e achando que tá tudo ruim e vibrando negatividade, ou eu escolho pegar esse limão e fazer uma limonada e ver o que de bom eu consigo tirar dessa experiência. Então, durante, eu acho que é meio isso, sabe? Esse para que lado cada um vai caminhar. O após, eu acho que vai crescer aí, Cris, um senso de coletividade muito maior do que a gente vinha vivendo, né? A gente estava num mundo extremamente individualista, extremamente egocêntrico, então cada um olhando para o seu umbigo, querendo ganhar seu próprio dinheiro, não importasse o que fosse, tivesse que fazer, né? Focado no próprio sucesso. E agora, eu acho que esse senso de coletividade começa a surgir partindo primeiro das relações familiares, né? Que quem não tiver conseguindo minimamente desenvolver um pouco de coletividade dentro de casa deve estar muito ruim, deve estar vivendo essa quarentena de forma muito conflituosa. E isso depois vai se expandir para o mundo do trabalho e para toda a sociedade, esse senso de coletividade, que eu acho que tem muito a ver com essa virada de chave que a humanidade está vivendo, né? Eu acredito também que a gente está aprendendo a olhar para aquilo que é mais essencial. A gente estava bem desconectado disso. E após quarentena, acredito que isso vai mudar as relações de consumo, vai mudar as formas como as relações de trabalho, a forma como as pessoas se comportam no mundo corporativo e fazem essa interface com a família, aquilo que a gente já falou. Uma maior valorização do outro de maneira geral. Acho que isso vai ser a grande virada, assim, depois dessa quarentena. É lógico que vai ter gente que vai estar igual? Vai, né? Não Faz tem como, parte. tem gente que vai estar. Hoje mesmo eu vi um meme sobre isso. E é lógico, a gente não pode esperar uma mudança e que todos saiam dessa maravilhosos. Não existe, né? Não tem como, é o mundo ideal. Mas eu acho que em termos do coletivo, do olhar mais amplo, é isso mesmo que vai acontecer. Essa grande virada de chave, assim, da consciência do próprio eu para o coletivo. E qual é o conselho que você dá para as mulheres nesse momento para que elas realmente consigam equilibrar a demanda durante o isolamento, né? Para que também não fiquem sobrecarregadas, para que elas consigam também ter um tempo só para elas. Eu até fiz uma pergunta no Instagram, você viu? Pedindo para as Vi. mulheres responder. A maior parte das mulheres responderam isso, Cris, sobre a dificuldade que elas estão tendo de ter um tempo para elas. E então, bem legal você ter tocado nesse assunto, porque eu acredito que a gente continua tendo que fazer aquele mesmo movimento que a gente já tinha que estar fazendo lá antes da quarentena, que é nos priorizar. Eu sei que tá difícil, eu sei que a gente não pode sair na rua, eu sei que tudo tá mais complicado, mas a gente continua tendo que nos priorizar, porque senão a gente cai no modo da tarefeira, da mulher que cuida de todo mundo, da mulher que tá o tempo inteiro servindo o outro sem olhar para ela própria. E aí ela não se cuida e depois não fica bem para ajudar em casa com seu papel de mãe, de mulher, para quem não é mãe, só é dona de casa, ou a empresária que está trabalhando no computador o tempo inteiro, não importa, qualquer tipo de mulher. Se a gente não se priorizar e não reservar um tempinho para a gente se nutrir, mesmo dentro de casa, a gente vai surtar.
Então, assim, se para você faz bem uma horinha para fazer uma aula de yoga, para essa horinha e vai fazer essa aula de yoga. Se para você faz bem fazer a unha, para uma horinha e vai lá você cutucar seu dedo você mesmo, não tem jeito. Fica com a unha bonita, sabe? Se para você faz bem tomar um banho demorado, conversa com as pessoas da casa, se tiver filhos, ou companheiro, para organizar de alguma forma essa rotina, de modo que você consiga ter esse tempinho para você, né? Isso eu acho que a gente precisa continuar colocando no primeiro lugar na lista, porque a gente já não fazia isso antes, agora está com mais dificuldade de fazer. Sempre tem como dar um jeitinho, não tem como. A gente não tem outra desculpa que dá. A gente é que prioriza as coisas, né? Muitas vezes a gente E, prioriza o outro. E e é só mais uma importante. coisa, assim, é lembrar que divisão de tarefas, divisão de obrigações, de responsabilidades, incluir as crianças nisso, com muita firmeza, se preciso, mas colocar todo mundo para fazer coisas que você está fazendo sozinha, porque se você está demandada, muito provavelmente outras pessoas estão mais aliviadas que você. Então, colocar isso no papel que seja, faz uma coisa na parede, na geladeira, Eu não fiz isso. sei, qualquer coisa se organiza. Mas é preciso colocar, bota a criança de 2 anos, de 3 anos para tirar o lixinho do banheiro, que é uma coisa simples, a mais velha para lavar uma louça, e cada criança dentro das suas possibilidades, ajudando como pode. Eu sei que não é fácil, porque eu vivo isso, né? Às vezes você passa o dia inteiro pedindo para guardar brinquedo, a criança não guarda. E então parece uma solução mágica eu falando aqui, eu sei que não é. Mas é um grande desafio, mas a gente também não pode sair fazendo tudo sozinho, porque a gente vai ficar cansada. Então é preciso sentar e com muita conexão, conversar com as pessoas da família. Olha, estou cansada, estou demandada, preciso que todos colaborem com a sua própria responsabilidade. Isso é legal que as crianças, principalmente os meus, que são 3 meninos, já vão aprendendo que quem é responsável pela louça que sujou é quem sujou. Quem é responsável pela louça que está na pia, quem sujou. Quem é responsável pelo chinelinho que está ali no meio da sala é quem deixou. E isso vai fazendo também o senso de autorresponsabilidade em cada um da família, né? E nas crianças, inclusive. E para o modelo de Dividir tarefas. cooperação, né? De cooperação, né? Interação. De estar junto, de cooperação, porque eu acho que, né, a nossa sociedade vai entrar nesse ritmo também. E é bacana que tudo isso aconteça. É isso, Ô, Cris, e tem Dadá. mais uma coisa, deixa eu só falar aqui, que é a questão da rotina, né? Que é uma coisa que eu tenho percebido muito aqui em casa, que é uma coisa que é legal você curtir esse descomprometimento com a obrigação, com horários fixos e muito rígidos, mas manter uma certa rotina ajuda a organizar, porque as crianças ficam mais seguras. Então, pelo menos o horário das refeições, tentar manter mais ou menos no horário que já estava acostumado, horário do banho e de dormir. Eu sei que dormir já é mais Tá complicado, difícil dormir. é, é. Mas assim, pelo menos as refeições e o horário da tarefa da escola, é tentar organizar minimamente uma rotina para que as coisas fiquem um pouco mais dentro do controle. Com as crianças isso funciona muito bem. A criança precisa de Que elas se rotina, eles sentem ficam mais muito seguras, né? melhores, E elas se sentem bem mais mais seguras, seguros. né? A É, rotina faz toda a diferença. E a mulher, né? A gente está falando hoje especificamente da mulher, às vezes a gente fica se exigindo muito, né? Na perfeição, a gente com a nossa da casa perfeição, arrumada. querendo que a casa Ah, esteja impecável, né? E que todas as tarefas em dia, que a criança esteja fazendo coisas extras e atividades pedagógicas e brincadeiras em família e filmes. Não dá, gente, não dá. A gente tem que puxar para a realidade. Receita de bolo não existe, cada família cria sua própria receita dentro dos ingredientes que tem em casa. Então, assim, olhar para nosso umbigo nesse momento, sem comparação, porque a vizinha está fazendo atividades pedagógicas com o filho dela o dia inteiro, você não tem que ficar frustrado porque você não está fazendo isso. Você faz o que você pode, sem culpa, né? Porque eu acho que agora a pior coisa que a gente pode sentir é culpa, idealizar algo que a gente não vai conseguir cumprir. então é importantíssimo você, mulher, se colocar em primeiro lugar dentro desse contexto, se cuidar, tirar Sim, sim um tempinho para você
para que você esteja bem abastecida, com bastante amor próprio, com bastante gentileza, Exato. com bastante carinho, para que você possa cuidar dos seus amados também. Porque se você não estiver É, bem, se você não se nutrir, você não vai conseguir nutrir outra pessoa. Você não vai conseguir exercer exatamente. de uma forma bacana o seu papel de mãe, seu papel de esposa, o cuidado com o seu lar. Né? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se a gente está vazia porque a gente não se cuida, como que eu vou cuidar do outro? Né? Então, acho É. que a grande dica é essa. A questão da gente compartilhar também as tarefas da casa, botar a criançada junto dentro desse contexto também, porque você já vai ensiná-los o sistema de cooperativismo, de um cooperando com o outro. Não tem essa, né, Dadá? Que menino não lava louça, as tarefas são iguais. Jamais. Exato. É uma ótima oportunidade da gente ensinar para as crianças, para os meninos, que dessa geração para frente as coisas serão diferentes. E então os meninos já podem desde já começar a aprender isso, olhando os próprios pais, né, Cris? Porque o que eu tenho percebido também, até passou uma reportagem no Fantástico no domingo, é que os pais estão podendo se colocar um pouco no lugar das mães, das mulheres, os homens no lugar das mulheres e vendo o tanto de coisa que essa mulher dava conta o dia inteiro e ele não sacava. Ela até conversava com ele e dizia, mas no dia a dia falava, nossa, como que você aguentava fazer tudo isso todos os dias, né? Então, esse senso de companheirismo entre os casais, eu acho que está surgindo bastante também depois dessa quarentena. Perfeito, Dadá. Já estamos chegando ao final da live. Eu quero te agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade de estar fazendo parte da live da Cris e por ter nos passado bastante informação bacana que vai ajudar a nós mulheres, a todos que acompanharam a live. Quero dizer também que a live vai ficar salva no Facebook, porque dá para você compartilhar depois para os seus contatos também, e também no site do Jornal Correio da Cidade, e a gente vai deixar disponível lá também. Legal, Cris. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Um beijo para você, que essa quarentena seja leve. É isso que eu desejo para todas nós mulheres, que a gente tenha dias de aprendizado a cada dia desses de confinamento. Que é bem importante, né? Vamos olhar para dentro, vamos curar o que a gente precisa curar, para que a gente Exato. realmente entre na nova consciência, no novo mundo, no tão esperado novo mundo. Exato. Gratidão, viu, Divisores de Dadá? água. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Cris. Vamos lá. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma live da Cris. E amanhã a gente vai falar sobre o poder do Ho'oponopono. A nossa convidada é uma atração internacional, é uma amiga queridíssima. Ela sempre vem ao Brasil uma vez por ano e passa uma temporada de 1 ou 2 meses aqui, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Então amanhã a gente vai estar aqui com a Ana Pedroso. A Ana, ela é neurogestora, ela é espiritualista e ela tem um trabalho incrível. Assim, eu sou super fã do Ho'oponopono e ela vai conversar com a gente sobre o Ho'oponopono e como a gente pode estar utilizando as técnicas do Ho'oponopono durante esse momento que a gente está passando. E vai rolar até meditação no final, então assim, vai ser uma live linda, incrível, e aí eu conto com a audiência de vocês também, tá bom, Nadinho? Feliz terça-feira para vocês, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau!